O que eu quero dizer com isso? Que a hora que você vai atender o seu cliente, se você tiver ciência prévia daquilo que ele está buscando em você, obviamente você tem que saber sobre aquilo que você vai falar, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é demonstrar autoridade sobre o assunto, né? Não quer dizer que você tem que analisar o caso dele e dar as respostas que vão fazer com que ele, é A, B, C ou D, não é isso que eu quero dizer. Você tem que demonstrar que sobre aquele determinado assunto você detém autoridade, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Lawcast, o seu podcast jurídico. Meu nome é Mário Guarnieri e eu estou aqui com o meu parceiro Douglas Figueiredo. Bom dia pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Fábio Nogueira para falar sobre como fechar contratos com segurança e escalar os seus honorários. Dr. Fábio Nogueira, ele é graduado pela Faculdade de Direito em Campo Grande, mestre em Direito Processual Civil, especialista em Direito Civil e Processo Civil, atualmente advogado e tesoureiro da OAB-MS e autor de vários livros e artigos jurídicos. Dr. Fábio, seja muito bem-vindo. Bom dia, Douglas. Bom dia, Mário. Parabéns aí pela iniciativa. A gente sabe que isso aqui é algo bastante trabalhoso, mas a gente vê que vocês fazem de forma prazerosa, né? Parabéns à equipe técnica que está aqui acompanhando a gente também, fazendo com que tudo isso seja possível. E agradecer o convite e aí relatar até é importante a gente ter amigos, né? Porque eu sei que o convite aqui, ainda mais para falar de um tema tão relevante, é mais fruto da amizade e da bondade de vocês do que merecimento próprio, né? Mas fica aqui mais uma vez meu agradecimento. Não, que isso. O Dr. Fábio tem uma vasta experiência aí, tem tudo para contribuir com esse podcast. E na primeira pergunta, já na sua visão, qual que é a diferença entre um atendimento que gera o contrato ou só entrega a informação? Tratando já sobre esse fechamento de contrato de honorários. Muito bem. Quando você fala em vasta experiência, é bom a gente dizer que não é tão extensa essa experiência, né? Porque senão vai parecer que os cabelos brancos é mais idade do que realmente eu tenho. Mas essa é uma questão interessante, né? Principalmente para quem está começando a advogar, e eu diria que isso aí é uma constância na relação que você tem na advocacia com o cliente, né? Você vai atender, você vai passar informações que vai fazer com que ele, de repente, de posse dessas informações, vai falar com outro advogado, e depois com outro e assim por diante. E ao final talvez ele até encontre lá, ele vai descobrir que tem um parente advogado, com todas as informações vai fazer para ele, não vai nem cobrar, né? E provavelmente ele vai se arrepender depois, porque advogar para parente não é muito fácil, né? Mas assim, a realidade é que quando você vai atender o seu cliente, você tem algumas perspectivas. A primeira é saber como ele chegou até você, né? Hoje você tem aí muito rede social que faz esse impulsionamento, né? Que o cliente às vezes viu você ou alguém viu você numa rede social e indicou. Se é uma indicação de um cliente que já é seu, né? Como é que ele chegou até o seu escritório? E por que isso é importante? Porque se ele não te conhece, apenas de ouvir dizer numa rede social, por exemplo, ele não sabe o que você já fez de bom ou não. Ele imagina que você possa fazer algo pelas informações que você está transmitindo ali na rede social. Agora, quando é um cliente seu que já indicou e disse, olha, e eu acredito muito nisso, para mim, vocês devem, obviamente vocês sabem, eu não sou um grande precursor de rede social e nem apareço muito em rede social, não divulgo meu trabalho em rede social, né? Rede social eu uso para divulgar uma coisa ou outra ali institucional, os shows que eu faço no basquete de vez em quando, mas nada muito relacionado à advocacia, uma situação ou outra específica. Então assim, quando o cliente chega por uma indicação de um cliente que já é seu, né, você já está numa posição mais favorável. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a hora que você vai atender o seu cliente, se você tiver ciência prévia daquilo que ele está buscando em você, obviamente você tem que saber sobre aquilo que você vai falar, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é demonstrar autoridade sobre o assunto, né? Não quer dizer que você tem que analisar o caso dele e dar as respostas que vão fazer com que ele, é A, B, C ou D, não é isso que eu quero dizer. Você tem que demonstrar que sobre aquele determinado assunto você detém autoridade, né? Então, seja isso fazendo aí analogia a casos que você já atendeu, por exemplo, que você teve êxito, olha, seja aí a casos que você, embora não tenha atendido, você já estudou o tema, fala, esse tema, né? Você tem que demonstrar autoridade, o cliente tem que se sentir seguro com você,
E isso aqui que é o nosso celular, geralmente o ideal é que você vá atendê-lo sem o celular, inclusive, né? Porque ele vai entender que você realmente está 100% Dando focado atenção. nele, né? Atenção naquilo que ele quer te dizer, e isso aí conta muito. Então eu diria que você, no primeiro atendimento, você tem que demonstrar autoridade sobre o assunto que você vai tratar. Obviamente você tem que demonstrar empatia com o cliente, né? A gente sabe que a gente não pode sofrer todas as dores do cliente. Porque senão, aquela máxima de que advogar é fácil e pergunta para um rapaz de 28 anos que parece ter 60, é o que vai acontecer com a gente. A gente não pode sofrer as dores, né, como sofre o cliente, mas a gente tem que ter empatia pela dor do cliente. Então, eu acho que passando por aí já é um grande avanço para que você possa aí instaurar essa relação de confiança e aí, ao invés de ser um mero transformador aí, ou repassar informações, realmente você conseguir viabilizar aí um contrato de honorários. Acho que passa por aí inicialmente. Interessante isso da autoridade, e aqui já vai uma dica prática, o que eu uso aqui no meu escritório para fazer esses atendimentos. Hoje está muito em alta IA. Né? Sim. A IA para escrever, IA para isso. E a gente precisa usar também, que eu acho que é um avanço. Não pode ficar 100% refém da IA, mas é um avanço. Tem uma IA que chama Gamma, Gamma. Ela monta apresentações. Isso que você falou, tem várias denominações, o pessoal fala gatilho mental. Gatilho mental da autoridade. Gatilho mental da autoridade, como é que você pode passar, como é que eu tento passar aqui no meu escritório? Eu leio o processo, aí você tem que ter um conhecimento jurídico para você montar. Você abre no Chrome ali Gamma, é uma IA bem fácil de mexer, e você vai pondo os pontos que você quer destacar. Por exemplo, chega um caso aqui para nós, né, que somos criminalistas. Aí eu vou tentar a revogação da prisão pelo tema A, B, C e D. Aí eu só escrevo, dou um Enter, ele vai montando toda a apresentação. E aí quando o cliente vem, né, eu coloco na televisão, vou passando com ele ponto a ponto, dando atenção para o caso dele, explicando um pouco. Aquilo que você falou é importante também, se você passa toda a informação e coleta, e às vezes leva para um outro advogado, mas aquilo que é necessário para ele ter atenção, e aí com esse gatilho da autoridade ali, as informações passando na TV, ele tende a ter uma confiança em você, você passa autoridade, pelo menos aqui eu faço assim, e aí tudo que é visual o cliente consegue olhar, pô, ele analisou meu caso, olhou ali. Então, eu sempre aqui, eu tento passar essa autoridade dessa maneira, usando essa IA, que eu acho que é bem importante, e dá para usar ela tanto no atendimento presencial como online também, você sobe lá e faz essa apresentação. E eu acho muito importante esse ponto de gatilho mental da autoridade. Lá no escritório do doutor, tem alguma estratégia que o doutor atua para mostrar essa autoridade ou para trazer? Porque, como o doutor falou, às vezes o cliente já vem por indicação de outro. Esse você tem uma confiança porque seu trabalho já foi falado, né, digamos assim. Mas e o cliente novo que chega, ou tem alguma estratégia que o doutor adota ali? Minha advocacia começou lá em 2000, me formei em 2000, é importante dizer, né? São 25 anos de experiência aí, né? Então, assim, quando eu comecei lá atrás, a gente não tinha essa vastidão aí de ferramentas, né, que tem hoje de inteligência artificial. Quase não tinha internet direito, verdade? A internet ainda era quando você ligava assim, sabe? E tinha fax ainda, né? Então a gente era diferente, a gente foi construindo a advocacia a partir dali. E basicamente, eu não alterei muito a minha forma de atender os clientes, ainda que tenha à disposição aí essas ferramentas. Foi como eu disse, eu não migrei muito para a rede social. A gente tem essas ferramentas no escritório de inteligência artificial que nos auxiliam, né? O atendimento, a minha estratégia, assim, isso é curioso porque acho que dá para contar na mão dos dedos aí a quantidade de cliente que passou na frente do meu escritório, que viu no Google da vida e me ligou para, vou marcar. Isso raramente acontece, não sei se com vocês é assim também, mas para mim isso raramente aconteceu. Então a maioria, 95%, 90%, a maioria esmagadora vem por indicação. O que acontece hoje em dia é que os clientes, eu brinco que talvez daqui 5 anos, toda família vai ter um advogado, né?
Então, o que acontece? Quando o cliente vem por indicação, ele provavelmente já passou por 1, 2 ou 3 advogados, ou vai passar ainda por mais 1, 2 ou 3. Então, o meu trabalho ali é fazer com que ele fixe em mim, que eu estabeleça aquela relação com ele de empatia com relação ao problema, demonstre autoridade e ele entenda que tem que fechar comigo, né? Então, a minha estratégia, se é que eu posso dizer que dessa forma, é basicamente isso que eu falei para vocês. Eu dou para o cliente a atenção que ele espera que ele tenha diante do caso dele, né? Então, quando ele me procura, ele sabe que eu sou um advogado, estou há muito tempo advogando, né? E por consequência, ele sabe que eu tenho vários clientes, né? Sem obviamente querer ser presunçoso com relação a isso, mas constatando uma situação, e que apesar do tempo que eu vou... que eu demando em outras ações, em outros processos, ele sabe que eu estou ali para atendê-lo quando preciso for. Então, assim, o que eu procuro sempre deixar claro? Eu falo, olha, o que você vai ter aqui no nosso escritório? Você vai falar comigo, né? Eventualmente você vai falar com um ou outro colaborador que possa, numa questão menos estratégica, mas o seu contato vai ser comigo. O celular que você falou comigo é o meu celular, pessoa física. O WhatsApp. Essa pessoalidade. O WhatsApp, exatamente. O WhatsApp é o meu WhatsApp. Obviamente, e aí hoje em dia as pessoas estão mais ansiosas do que estavam muito tempo atrás. Então, eu sempre brinco, olha, quando eu saía, eu tinha uma rotina, eu saía do almoço, ia para o fórum, fazia a carga dos processos, ia para o escritório trabalhar. Quando eu chegava, eu perguntava para a secretária, tem algum recado? Aí ela tinha uma relação de recado para eu retornar as ligações. Até porque naquela época o cliente não te ligava no celular, porque naquela época era cara a ligação de celular. Então ele ligava no telefone fixo. E aí a gente passava algum tempo ali retornando. Hoje não existe mais isso. Eu chego no escritório e pergunto algum recado? Não, nenhum. Por quê? Eles falam comigo no celular o tempo todo. E aí eu sempre digo, você vai falar comigo o tempo todo, né? Mas entenda que o tempo todo não quer dizer que vai ser imediatamente, né? Às vezes eu vou demorar um pouco mais, porque eu vou estar ocupado, justamente às vezes estou até trabalhando no teu processo, então eu preciso de concentração para fazer isso. Então a minha estratégia, digamos assim, é fazer com que ele entenda que eu sou o advogado dele e que quando ele precisar ele vai falar comigo. Basicamente é isso daí. É isso que eu procuro passar. E é isso que as pessoas buscam hoje em dia, muito. Né? Porque você tem grandes escritórios que às vezes o chefe, né? o CEO, né? Atende e passa dali, passa para outros advogados e ele nunca mais vai ver o cliente. Só de repente... Ou fica falando um robozinho no chat. Exatamente. Assim, né? Então, apesar de a gente ter crescido um pouco, né? Meu escritório não é tão grande, mas eu tenho essa pessoalidade com os meus clientes até hoje. Esse é meu ponto nodal aí de estratégia, digamos assim. É ele entender que eu sou advogado dele. Isso acho que é um ponto interessante até para a gente comentar, porque assim, um advogado com 25 anos de experiência, 25 anos de experiência, tem tempo para poder dar esse feedback para os clientes. E o que a gente vê às vezes dos advogados novos, não consigo responder. Então é questão de organizar também, questão de organizar, ver o cliente, eu faço isso também no meu escritório, acho que é um dos pontos que o Dr. Mário também trabalha, para a gente mostrar e dar a pessoalidade e mostrar a autoridade ali no retorno. Então assim, igual o doutor falou, às vezes eu não vou fazer de imediato, mas eu vou chegar no final do dia, vou responder todo mundo, vou mandar mensagem, porque o cliente sente isso, e advogado é confiança também. O cara vai confiar, ele confiou em você para assinar o contrato, para fechar o contrato. Exatamente. Então é interessante a sua fala, porque o que eu vejo hoje dos advogados reclamando, ou até alguns alunos, falando, não tenho tempo para responder, não sei. Aí o doutor aqui com anos de experiência, vários clientes, tem esse tempo, consegue organizar isso daí. Então acho que é uma questão de organização mesmo, né? Sem sombra de dúvidas. Eu sempre, eu sou até conhecido, as pessoas brincam, né? É uma questão de disciplina na vida, entendeu? Então, assim, se você não tem tempo, e perceba, você tem fases na vida, né? Quando eu iniciei a advocacia, eu saía de casa às 6 horas da manhã, porque eu lecionava, depois ia para o escritório, almoçava, voltava para o escritório, às vezes lecionava à noite. Então eu saía às 6 da manhã, chegava 10, 11 horas da noite, e dava tempo de fazer tudo. Com o tempo, você vai, como eu disse, naquela época às vezes era um pouco mais fácil, porque não tinha esse monte de mecanismo aí que o cliente entrava em contato contigo toda hora e exigia, mas enfim, era o momento, né? E aí você vai ajustando, né? Então, você falou assim, hoje é tesoureiro da OAB. Eu não era até um tempo atrás, e eu preciso de tempo para isso. Então eu ajustei minha vida, eu passei a acordar 1 hora mais cedo, por exemplo, hoje eu acordo 5 horas da manhã,
E aí eu toco meu dia naturalmente, entendeu? Então, é tudo uma questão de disciplina, né? É difícil você falar assim, eu não tenho tempo para isso ou para aquilo. Se você não tem tempo para alguma coisa que é importante para você, é porque você está dispensando tempo demais em algo que não é relevante. Essa é uma realidade, né? Então, se é necessário que você faça uma gradação aí de importância na sua vida, você tem que fazer, porque algo aí vai ficar de fora. Mas, eventualmente, isso que vai ficar de fora não vai te fazer diferença. Isso é muito importante, essa questão de disciplina. E eu vejo muito isso, o advogado, assim, principalmente quando ele se forma, pela ansiedade, né, pela necessidade, ansiedade e necessidade de advogar, de faturar, de prospectar cliente, de faturar honorários, faz com que às vezes ele fique atirando para todo lado e não entenda que a gente tem que ter um certo direcionamento e temos que ter disciplina, né? A vida tem que ser disciplina, tanto no pessoal como aí na vida profissional. Então isso aí é indispensável. Para mim é indispensável. Às vezes tratar da base, né? Porque eu ouço muito de cliente que chega para mim, que passa pelos advogados, e justamente isso é um ponto muito simples, que os clientes querem o quê? Atenção. Tá com o filho lá que tá com um problema, o cliente quer atenção. Então quando ele manda para o advogado, ele quer saber a informação do processo. E o advogado fica assim, de novo me perguntando, você escolheu trabalhar com isso. Você não está gostando que trabalhe com outra coisa, então. E aí ele às vezes fica sonhando lá, aquele cliente que vai bater na minha porta, vai pagar 30 mil reais, 50 mil, 100 mil reais. Mas às vezes ele precisa cuidar da base dele. Porque às vezes tem muito aquele advogado que encanta o cliente, faz tudo para fechar, depois que fechou o contrato ele some. Esse aí está fadado, na minha visão, ao insucesso. E um ponto básico é a atenção para o cliente. Ele não quer mais nada além de atenção. Você tratando bem dele, e aí daqui a pouco ele vai te indicar para outro, e a advocacia é muito relacionamento, né? Indicação, um indica outro e tal. Agora aquele advogado que ele é bom, ele dá o resultado, ele te dá atenção, te responde, enfim. Essencialmente isso. Com relação agora tratando um assunto importante, de honorários. Valoração e fechamento, como que o doutor trabalha isso? Até para auxiliar, porque eu e o doutor Mário, a gente atua no criminal. É uma proposta diferente de honorários, até porque não tem o retorno do êxito, algo que no civil se utiliza muito. Mas como que o doutor trabalha isso, até para auxiliar ou dar uma dica aí? Isso é importante também. Isso é importantíssimo. É vital, né? É o principal. Eu acho que eu volto lá para onde no início ali, tudo é uma questão de perspectiva e momento que você está na sua vida. Você está começando a advocacia. Eu obviamente cobrava, até porque as demandas que apareciam para mim quando eu comecei a advocacia eram menos complexas do que hoje. Sim. O que eu quero dizer com isso? Que com o passar do tempo, você passa a adquirir experiência e você passa a adquirir autoridade. Então, o jovem advogado, ele não tem coisa, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o mercado é assim, né? Então, o mercado, um cliente aí que me procura com uma questão muito complexa, e repito, não é por falta de técnica ou condições de um jovem advogado, é porque é relacionamento e a pessoa indicou, porque eu já fiz algo complexo para ele, indicou para o outro, ele chegou lá. Então, ele já sabe que a demanda dele é mais complexa, ele já sabe que ele está indo num advogado que tem aí décadas de experiência e que, obviamente, isso tem um preço. Então, assim, então, volto, é a questão de perspectiva e momento de carreira, né? Quando eu comecei a advogar, o que aparecia para mim? O que eu advogava? Ação de alimentos, execução de alimentos, e aí aparecia muito também a execução de títulos, né? Cobrança de nota promissória, ação monitória. Eu trabalhava numa empresa e aí advogava para essa empresa e aí fui visitar aqueles que eram parceiros da empresa, falou, agora estou advogando, né? Então, isso foi assim que começou a advocacia. E aí você tem que dar o valor ao seu trabalho, entendendo que aí fora tem 100, 200, 300, 400 advogados que gostaria de pegar aquele processo que vai pegar, que provavelmente, porque está no início, também faria até por menos, porque quer, né, granjear aí uma experiência. Então você tem que modular tudo isso daí. Então, assim, o que eu digo? Eu sempre, quando eu comecei a advogar, eu observava muito a tal da tabela de referência da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acho que ela é um ponto de referência espetacular. Uma base. É uma base espetacular. Porque você, ali, as alterações que são feitas, as revisões que são feitas de acordo com o mercado, né, de trabalho. Então, quem ainda não começou e não tem experiência em cobrar, não sabe, por exemplo, como que vai demorar, se esse processo pode demorar muito ou não,
né? Quando você chega no advogado com 10 anos de carreira, ele já sabe que uma ação judicial vai demorar 5, 10, 15 anos, talvez, dependendo da natureza dela. Vai ter, isso aqui vai ter vários desdobramentos, provavelmente vai ter recurso de agravo, vai ter recurso especial, vai ter agravo em ré, enfim. Então ele sabe que vai ter muito desdobramento e talvez ele consiga já precificar isso. Agora, quando você está começando, você não sabe quando vai durar um processo. Fala, não, ação de alimentos é tranquilo. Em tese né? Mas pode virar um negócio assim fora do comum, né? Então, assim, a tabela de referência da Ordem dos Advogados do Brasil ela é interessante para você precificar, tá? Para você precificar. E aí você tem que deixar claro o valor do seu trabalho também, né? O valor da sua expertise, ainda que você esteja começando, por exemplo. Então eu sempre, e até porque eu sobrevivia de honorários, né? E o advogado que essencialmente sobrevive disso, nas ações cíveis de uma maneira geral, eu sempre cobrava um valor inicial e eu tinha uma técnica que para mim sempre funcionava. Eu usava ela em segundo momento, eu brincava, né? Eu falava, olha, o honorários aqui vai ser uma ação de cobrança, 20% do valor, só que você me paga um valor X agora e 20% ao final com êxito. Aí eu conversava com o cliente, se eu percebia que ele estava ali, né, meio claudicante, né, meio de falar, mas é o seguinte, esse que você está me pagando aqui no início, eu vou abater lá no final. Aí aqui, entendeu? Então, assim, é uma estratégia, né? Eu até brinco assim que... O cara não pular, você vê que ele está meio... não, vamos fazer, doutor, ok. Ok, doutor, vamos fazer. E veja, eu estou cobrando um valor que é justo, né? Um valor inicial, um prolabore inicial para fazer a demanda e é um final lá, porque o processo vai demorar, né? Obviamente. E o civil tem muito disso também, o processo demora. Aí você vai contar só com o êxito, 2, 3 anos, aí o advogado... Então tem que ter essa jogo de cintura. Tem que ter isso aí. Então, assim, é uma estratégia, digamos assim. Eu acho que você, na medida... Ação de alimentos, execução, geralmente é um pouco mais difícil você cobrar algo inicial, porque geralmente quando chega lá a pessoa não tem condições, né? Mas as ações que tem aí expresso um valor econômico mais imediato, geralmente a pessoa tem condição de pagar um prolabore inicial e aí você pode abater o final ou não, né? Eu brinco até que hoje em dia ainda isso acontece, né? Conversando com um cliente, falo, honorários é tanto, né? Assim. E aí eu vejo que ele ficou muito tranquilo com isso, né? Hoje não se 3x, afetou. 4x. Eu falei, então eu falei, esse daqui, mas aí tem mais essa parcela e mais essa parcela, né? Então, obviamente que isso é brincadeira, né, pessoal? Mas assim, tudo é uma questão de estratégia, né? Às vezes, assim, quando você cobra um valor que você acha que é o adequado e o cliente fica satisfeito, você fica satisfeito porque o cara está valorizando o seu trabalho, né? E eventualmente se tem aí alguma, doutor, dá para baixar, não dá? Obviamente você vai analisar, tem casos e casos. Às vezes você modula os honorários. Eu não gosto muito de reduzir honorários, eu prefiro modular. Falo, olha, vamos fazer o seguinte, né? Isso aqui é para eu tocar até TJ, é para eu tocar até STJ. Vamos modular? Então você me paga isso em primeira instância, vai que a gente consegue e a parte não recorre. Aí você fica satisfeito, né? É porque esse tipo de situação é muito incomum. O ser humano ele é um resignado por natureza. Então, quando ele perde, ele vai recorrer. Sim. Então, a gente geralmente fecha um valor para até determinado, até segundo grau, até recurso especial. Então, você eventualmente pode modular também esses valores, né? Então, assim, no primeiro momento, a tabela do Abel é uma referência maravilhosa, tá? A partir daí, você já está tá com mais experiência, aí você tem que analisar caso a caso, né? Sempre cobrando um prolabore inicial e sempre algo lá relacionado ao êxito, né? E eu gosto muito de dizer que, como os nossos processos costumam demorar muito, atualiza, né? Coloca série lá no seu contrato, acho que a gente vai falar sobre isso depois, uma cláusula lá de atualização dos valores, porque você imagina, eu tenho processo que eu advoguei 10, 15 anos no processo. Isso é interessante, né? Também. Então isso é importante que se faça. A questão também de ver custo do processo, né? Certa vez eu peguei e fechei um contrato, eu advogava com o escritório e ganhava R$1.500. E aí veio um cliente, eu cobrei dele, bem primeiro ano de advocacia, era um caso de furto. Cobrei dele R$3.000 e achei que, tô ganhando o dobro do que eu tô ganhando aqui, maravilha. O processo durou 4 anos, todo o dinheiro que eu peguei eu consumi indo no presídio visitar ele de gasolina. Então eu não tive atenção para isso. Eu acho, pelo menos no criminal, você vai no presídio, eu acho importante você fazer
eu coloco, eu tô cuidando do processo. Eu não vou lá para ficar toda semana visitando, dando recado, porque o processo demora. E quando vai, eu coloco alguma cláusula ali para, toda vez que eu preciso ir lá, tanto de diligência. Coisa ínfima, mas pelo menos vai consumir do honorário principal. E às vezes o advogado lança o honorário e não olha essa parte secundária também. Por exemplo, se ele contratou um estagiário ou tem outro advogado que ele contratou no escritório, qual que é o custo fixo que ele tem ali e como ele pode projetar isso para os processos. Eu acho importante também na precificação dar uma olhada nisso aí, porque senão acaba que você cobra e o honorário ele vai indo tudo nas despesas indiretas que você nem enxerga. Aí você acha que ele está lucrando, você está pagando para essa situação. Você tem alguma cláusula nesse sentido, assim, de despesa, de algo que o cliente tem que custear? Sim. Fora aquelas normais, né? Mas alguma outra? Sempre tem que constar nos contratos de honorários que despesas aí extraordinárias, que vão desde de viagem, eventualmente algum deslocamento, algum acompanhamento do oficial de justiça, tudo isso tem que constar que ele vai ressarcir. E aí você faz, isso aí costuma variar muito, né? Por quilômetro rodado, mais a diária do advogado, né? Agora sim, uma vez até tinha um programa aí da OAB que é da Jovem Advocacia, eu conversei com alguns e aí eles falavam sobre isso, no contrato, você atrasou 1 dia, 2, 10, eu já cobro juros do meu cliente, eu já cobro multa. Eu falei, tudo depende, eu acho que às vezes isso não vai resolver a tua vida, 1% ou 10% de multa, às vezes o cliente está ali numa intercorrência, num momento difícil, e ele pode levar isso para o lado pessoal, e aí você perde um cliente por conta disso, né? Da mesma forma, quando você atende um cliente aí exponencialmente muito grande, e ele vai ficar, às vezes eu faço frente a todas as despesas do processo, para lá na frente chegar e falar, terminou o processo, você me deve mais isso daqui, apresenta os comprovantes ali, porque senão ele vai falar, me incomodando toda hora com isso, com aquilo outro, com isso aqui, entendeu? Então assim, aí é feeling, né? Você tem que entender como que é seu cliente e entender se vale a pena você incomodá-lo ou não, né? E entender o que vai fazer de diferença para você na sua vida, mas nesse aspecto financeiramente. Eu, por exemplo, nunca cobrei multa de cliente. E já atrasaram, mas centenas de vezes, mas não cobro. Eu acho que não vai resolver. Se ele não pagou, e aí é uma relação também duradoura, né? Se ele não pagou, porque eu tenho certeza que ele está com intercorrência ali, e aí vai pagar depois, vai acertar. Então, nunca cobrei multa de cliente em nenhuma hipótese, né? Já fiz arbitramento de honorários contra alguns clientes que não, né, mas foram pontos fora da curva aí. Mas é importante que se tenha aí no contrato de honorários, além dessa cláusula de reembolso de despesas aí, obviamente, também, repito, aquilo que eu estava falando, uma atualização dos valores que você vai cobrar. De repente você fechou, não, vou fechar hoje um contrato de 100 mil, você vai me pagar 25 inicial e os 75, né, 25, 100, ao final, porque advogado não é professor de matemática. Aí ao final, você vai pagar, mas esse final demora 10 anos. Então, esse 75 lá atrás era expressivo demais. Hoje, já não, obviamente, perdeu o poder de compra, né? Então, esse valor aqui vai ser atualizado monetariamente até o pagamento. Eu acho isso importante. E teve algum caso específico que essa estratégia ou alguma cláusula você deixou de ganhar algum dinheiro, verificou que perdeu ou que deu certo? Falou, não, ainda bem que eu coloquei isso no contrato. Ou, putz, eu deveria ter colocado isso no contrato, que hoje você mudou, hoje você coloca ou não? Teve algum? Se teve alguma que eu lamentei não ter colocado, alguma cláusula. Geralmente é assim, né? Eu acho que teve 1 ou 2 aí que eu lamentei não ter sido muito claro em algumas situações específicas, né, que pode ter desdobramento. Principalmente quando você faz aí uma ação de divórcio, que você tem partilha de bens, né? Então, assim, isso é importante, né? Porque você vai um percentual sobre o que você receber. E aí a gente sabe que, usualmente, os valores dos imóveis que são lançados ali em imposto de renda, eles são bem aquém daquilo que de fato é, né? Isso vale também para os inventários, né? O Roberto esteve aqui falando antes, ele que é o papa no assunto, mas o fato é que o valor que está aferido ali e que você geralmente coloca nas primeiras declarações do inventário, ou mesmo na inicial da separação, o valor é muito inferior ao que de fato vale o imóvel, né? Então tem que deixar claro que o percentual que você vai fazer frente, que você, né, vai receber de honorários, é realmente com relação ao valor do imóvel de mercado. Valor de mercado. E estabelecer
como você vai chegar a esse valor de mercado. Inclusive, falar, olha, esse valor de mercado vai chegar e nós vamos fazer a atualização, vamos fazer, desculpe, uma avaliação ao final. Pegar 1 ou 2 corretores, um da sua confiança, um da minha, ele vai dizer qual que é, a gente faz a média. E na época você não tinha colocado. Na época não colocou, na época não colocou. Foi o único que me deu problema, inclusive, que gerou uma ação de cobrança de honorário, depois a pessoa veio a pagar e tudo, mas aí você percebe vai que aprendendo. Você não pode aferir o contato 100% com a honestidade das pessoas, né? Tem uma anedota, né? Mas uma frase muito boa que fala sobre isso daí, que quando você atende o cliente, no primeiro momento você é o salvador, né? Então, quando chega ao final que você resolveu o problema dele, alguns dizem, qualquer um faria isso que você fez. Então, assim, o ser humano é assim, então você tem que tratar, e para isso que está o contrato, né? Formalizar. E contrato a gente sabe que é aquilo que a gente faz quando somos amigos, para usar quando não formos mais, né? Porque contrato com inimigo ou desafeto você não faz. Então, você vai fazer contrato com seu amigo, né? Com alguém que chegou ali para ser atendido. Então, é muito importante esses detalhes aí, realmente. Sobre essa questão do contrato, além dessa parte ali, você também tem alguma sugestão de cláusula importante no contrato de honorário? Além dessa avaliação eu, por exemplo, eu costumo especificar algumas coisas no contrato, por exemplo, parece besta, mas tem advogado que não coloca, até onde vai. E eu coloco em negrito em destaque. Por exemplo, vou advogar até o TJ, né, até o recurso de apelação. Aí eu ponho depois, caso seja necessário ingressar com recurso especial ou extraordinário nos tribunais superiores, novos honorários deverão ser pactuados. Coloque em negrito destaque, avisa o cliente. Porque depois, quando ele vem me cobrar, doutor, você está cobrando de novo? Já fala, não, está aqui no contrato, nós assinamos. Além dessas cláusulas normais de cobrança, você tem outras sugestões para colocar no contrato de honorários que você julga ser importante? Eu acho que essa que você falou aí é importantíssima, né? Até onde vai, principalmente no cível, porque a gente tem algumas particularidades no cível que não tem no crime, né? Então, você acompanhou um cliente aí numa ação de conhecimento, não teve êxito, né? E aí ele foi condenado, por exemplo, a pagar honorários advocatícios, e aí inicia uma nova fase, o advogado vai fazer o cumprimento de sentença dos honorários. E é uma nova fase processual. Sim. E aí ele vai ser intimado pelo advogado para fazer o pagamento. Então, se você estabeleceu lá que o seu contrato ia até a finalização do processo de conhecimento em si, eventualmente do recurso, você não tem mais responsabilidade a partir dali, até essa intimação que se faça eventualmente, e aí você tem que informar em juízo, né? Porque o juiz não é obrigado a saber isso também. Falou, olha, eu não represento mais o cliente para que faça então a intimação pessoal e você não sofra prejuízo em razão disso, né? Isso, além da questão da avaliação, né, a questão da atualização, as despesas que eventualmente extraordinárias, nós falamos já sobre isso. Tem uma que é interessante que eu coloco também, não quero te cortar, mas já tive problema com um cliente que a gente tem uma audiência, o cara simplesmente some e eu não consigo contato com ele. Aí tem uma cláusula que eu coloco no meu contrato que comigo ele é obrigado a manter todos os dados cadastrais, telefone de contato. Caso ele mude, ele tem que avisar. E se ele mudar, não avisar e perder um ato processual por conta desse ato dele, eu não tenho qualquer responsabilidade. Legalmente a gente sabe que não. Mas perante o cliente, eu coloco isso, que ele é obrigado a me manter informado quando ele muda, quando ele muda de telefone. Eu tive muito caso que o cara simplesmente some. Audiência amanhã. Eu tô tentando, eu sempre tenho um padrão de avisar 3 semanas antes. Ó, vem no escritório, vamos conversar sobre a audiência. Eu faço 3 reuniões. 3 semanas antes, 1 semana e meia e 1 ou 2 dias antes, para orientá-lo bem. E aí, simplesmente, você não consegue contato. Pai, mãe, some, ninguém. Então, essa eu coloco também, que eu acho que é importante. Essa aí, tinha uma outra que eu peguei. Eu coloco também que, não sei se você usa assinatura digital? Alguns sim. Hoje em dia mais, né? Bem mais, né? Apesar de, como
A gente é mais das antigas, mas a gente está inovando. Hoje usa muito a assinatura digital. Só o EGOV que às vezes não reconhece no sistema aqui. Nossa, Nem o EGOV, nem o PDF, né? Um problema no sistema. ali na informática, do SAJ ali, que ele não reconhece. Então, quando você pega a assinatura desse modo, você tem que tirar uma cópia e aí você fica prejudicada a verificação da validade, né? Mas aí você tira uma cópia e digitaliza e vai. Né? Agora, se você juntar direto, realmente ele suprime essa assinatura. Já teve alguns problemas aí, inclusive com relação à certificação de prazo e tudo mais. Isso aí é importante, é que geralmente não dá certo, né? Você coloca lá, mas o cliente não lê, né? Assim como ele não lê que você só vai advogar até a primeira ou segunda instância, ele não lembra, na verdade, né? A gente tem que... Aí entra a questão da empatia, porque ele não entende isso, para ele é tudo novidade, né? Como assim, até segundo grau? Aí ele vai lá, confiou em você, assinou, e você tem que sentar e esclarecer para ele. Mas essa questão da responsabilidade é importante, né? Até assim, o que eu costumo colocar muito é pelo menos um e-mail. No contrato, olha, o e-mail da pessoa o contato pode ser feito ou pessoalmente ou por e-mail. E aí você já exime muita responsabilidade com relação a isso, porque né, é mais fácil ela mudar de casa, de apartamento, né, de telefone do que de e-mail. Tanto que você acha uns hotmail por aí ainda, né, que é muito antigo. Né? Eu tenho. O pessoal até brinca, fala, se o seu e-mail é hotmail... O Cível trabalha muito com e-mail, né? Até para comunicação com a parte contrária, tudo, né? Trabalha. O Cível ele tem essa utilização maior do e-mail. Hoje migrou bastante para o WhatsApp, né? Mas o e-mail também é fenomenal. Eu sempre consto no contrato que as comunicações, se não for conseguir fazer por WhatsApp ou mesmo pessoal ou por telefone, e-mail vai ter validade. Isso é importante, justamente pelo que você falou. Vocês ainda têm uma vantagem, seus clientes é mais difícil mudar, né? Segundo a gente comunica, né? A gente sabe onde a gente pode encontrar, né? Exatamente. Não vai sair de lá. Mas é isso aí. Escalar na advocacia, assim, do início até o fim dela, o que você tem adotado ao longo dessa vasta experiência sua? O que você poderia dar de dica para os advogados para eles irem escalando na advocacia? O que você fez para sair de ganhar X para 2X, 3X, 4X? O que você daria de dica para que eles possam escalar ano após ano na advocacia? Entendi. Isso é uma boa pergunta, né? Porque cada um tem a sua particularidade, né? Assim, para mim, eu fico muito confortável falar sobre isso, porque eu comecei da advocacia, eu até brinco, né? Falo, começou do zero. Eu falei, não, eu tinha um limite na conta que era R$300, estava devedor. Então eu comecei do menos 300, do menos 300 não foi do zero, né? Eu brinco até que, naquela época tinha muito isso, hoje eu acho que não tem mais, né? O gerente ligava, Fábio, então, sua conta estourou, estou precisando de um depósito nela. Eu falei, minha amiga, eu também estou precisando. E se você souber de alguém que queira depositar, eu falei, mas vamos dar um jeito. Então, o começo foi realmente muito difícil, né? O começo da advocacia foi, assim, terrível, de acabar a gasolina de carro, cortar a internet, foi um negócio... Então, assim, num primeiro momento, o que valeu para mim foi muito a persistência, a dedicação, a disciplina, e eu sempre coloquei na minha cabeça, e isso aí a gente tem que trabalhar, né? A gente não pode esmorecer nas dificuldades, né? Que eu não vou ter um plano B, foi isso que eu escolhi, eu vou advogar. E aí eu abro um parêntese nisso daí, quando eu falo, foi isso que eu escolhi e eu vou advogar sem plano B. As pessoas têm que entender qual que é o papel dela e o que de fato ela quer, né? Por que precisa isso? Para que você não se frustre, né? Então, não é todo advogado, né, que vai querer fazer voo solo, vai querer advogar autonomamente aí e ter que atender vários clientes, porque é cansativo, né? Vai atender vários clientes, ter que lidar com prazo, ter que lidar com pressão de cliente, né? Ou no caso de pressão de parente, geralmente no caso de vocês, pressão de ter que dar uma notícia ruim para o cliente, porque dando notícia boa todo mundo quer, deu certo, ganhamos. E na hora de falar, perdeu, você tem que pagar 1 milhão de honorário de sucumbência porque perdeu. Essa comunicação é difícil, né? Entendeu? Então, assim, isso é estressante, né? Por mais que a gente não deva aí somatizar tudo isso, é impossível a gente deixar, você vai ter que pagar 1 milhão, tá? Acabou. Não é assim, né? Então, isso é realmente estressante. Então, você está preparado para isso? Ou não? Fala, não, eu quero ser advogado, mas eu não quero fazer isso. Não quero passar pela agrura de ter que pagar a conta final do mês. Eu tenho aluguel, tem energia, tem secretária, tem isso, tem aquilo outro, tem carro. Não quero. Isso vai pirar minha cabeça, eu não tenho condições de fazer isso. Não tenho serenidade para isso.
Então, o que você pode fazer? Mas eu quero advogar. Você pode trabalhar no escritório de empregado, sem problema nenhum. Você vai ter o seu salário, você não vai ter várias preocupações, né? Provavelmente vai dar ali 18, 19 ou 20, dependendo da sua dedicação, você está indo embora já e acabou. Você não precisa se preocupar com contas no final do mês. Então, isso é importante. É muito importante. E por que eu digo que é importante? Porque essa pessoa que optou em não ser um advogado autônomo, ela está fazendo algo ainda que ela goste do jeito que ela gosta. Não quer dizer que ela não teve sucesso. Ela teve sucesso. Ela está inserida no contexto que ela gostaria. Eu não almejo muitas coisas. E está tudo bem. As pessoas, cada um tem uma forma de pensar e cada um tem uma forma de viver a vida. Então, esse é o primeiro passo, né? E eu sempre tive em mente que, como eu saí de uma origem muito humilde, eu sempre falei, não, eu quero ter sucesso na vida, eu quero romper o paradigma aí de dificuldades e de insucesso na minha família, e eu quero ter. Então eu não coloquei um plano B à disposição. E eu moldei a minha cabeça e os meus pensamentos sobre isso daí. Então assim, não tinha um dia que eu não acordava pensando como que eu vou arrumar mais cliente, né? Sem infringir o código de ética. Isso é importante, né? Então assim, então eu ia visitar empresas, empresários que eu conhecia, apresentava ali um currículo, olha, estou advogando, me dá uma oportunidade, porque isso não tem, se eu falar isso, não, você não está fazendo nada de mal, você não está se rebaixando, você está sendo claro e objetivo, né? Já teve, por exemplo, isso é interessante, você falou uma estratégia para atender um cliente, eu atendi uma grande associação que tinha um advogado assim, de renome, inclusive, no estado. E aí ele falou, eu estou procurando, porque não está me atendendo direito, muito corrido, não consigo mais falar com ele. Eu falei, olha, o que você pode me oferecer? Foi a pergunta dele. Eu falei, olha, eu posso te oferecer basicamente tudo que você já tem hoje, não vou dizer que melhor, porque eu não sei exatamente o serviço que é prestado, mas eu tenho convicção de que eu posso trabalhar da mesma forma, com a mesma competência, e eventualmente, né, analisando o caso aí até melhor, mas você vai falar comigo. Então o diferencial é que você vai ter acesso a mim diretamente, né? Então assim, superada essa fase de você entender o que você quer fazer da sua vida, e você pode assim progredir imensamente dentro de uma grande corporação, dentro de um grande escritório, sem ter esses problemas aí, ou digamos essas questões para administrar que são periféricas, né, mas são importantíssimas. Ou você é um advogado autônomo. Se você partiu para ser autônomo, né, eu vou ter o meu escritório, vou tocar minha vida, aí você tem que realmente focar nisso daí, entender que não é uma brincadeira. Não estou brincando de advogar, isso é a minha vida, né? E eu tenho certeza que a partir daí você vai começar a traçar planos e projetos, né? Então eu sempre te falo, olha, eu preciso comprar um carro, aí depois que eu comprei o carro, eu preciso ter um honorário de advocacia, eu preciso fazer aqui uma carteira pelo menos de tantos por mês para eu pagar, agora que eu comprei o carro, eu tenho que pagar a parcela do carro, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que fazer isso e aquilo outro. Então assim, a necessidade faz você correr muito atrás das coisas, né? Repito, quando esse é o seu objetivo. Então, se é uma dica que eu posso dizer assim de início, né? Entenda o que você quer da sua vida. Entenda. Às vezes você quer fazer cursos jurídicos, não quer ir trabalhar só com assessoria. Então, é importante que, pode até parecer um negócio meio de psicologia, mas a realidade é que você tem que entender qual que é o seu posicionamento no mercado. A partir disso daí, você vai saber qual que vai ser a sua direção, entendeu? Então, não, você é autônomo. Você vai ser autônomo, então foque nisso, né? Seja advogado às 24 horas, até dormindo, né? Quando você estiver sonhando lá, pensa sonhando em alguma coisa que vai te gerar rentabilidade depois, né? Faça muita parceria, conheça muita gente, faça muito network, é assim que surgem as ações, né? A gente tem vários amigos, então assim, eu não faço criminal, por exemplo, aí aparece, eu encaminho, né? Então assim, esse é e leve a vida a sério, né? Como advogado em si, fala, não, você é autônomo, você chega a hora que você quiser, você vai embora a hora que você quiser. Cara, eu até hoje, com algumas décadas, eu tenho horário para tudo. Eu falo que eu sou o meu melhor funcionário. Então, eu tenho horário para entrar, eu tenho horário para almoçar, eu tenho horário para voltar do almoço e tenho horário para ir embora. Hoje eu vou um pouquinho mais cedo do que eu ia antes, né? Mas eu tenho isso na minha cabeça. Eu falo, não, eu tenho que ser o meu melhor funcionário. Essa é a realidade. Então, você pode até curtir um pouco mais lá na frente, mas há um momento na vida, que é um momento assim que você está subindo, empinado, tem que trabalhar incessantemente e com disciplina na vida. Eu acho que difícil dar errado com isso, viu? Por mais que diga, tem muito advogado, tem muito isso, tem muito aquilo, mas tem muitos que não vão advogar, tem muitos que vão para outro nicho, tem muitos que vão para o concurso, e se você se tornar referência
E isso é importante também. Se torne referência em determinado tema. Você pode, não, então eu vou fazer só isso? Não, você está começando, né? Quando eu comecei, eu fazia execução de alimentos, fazia ação trabalhista, fui em delegacia, né? Sim, fiz o que você possa imaginar, né? E na advocacia. Só que assim, depois com o tempo você vai direcionando, né? Mas eu sempre sempre gostei de processo civil. Então, estudava muito processo civil. Na faculdade eu estudava mais processo civil que todo mundo, né? E aí depois fiz pós, fiz mestrado, né? Isso tem relevância para o cliente nem sabe às vezes o que é um pós e o que é um mestrado, mas para mim eu passo a ter autoridade para falar sobre determinado tema. Às vezes eu já escrevi vários artigos, eu já escrevi sobre esse tema inclusive, né? Então eu acho que essa aí é uma dica que eu poderia dar, porque não tem milagre na vida, essa é a realidade. Mágica, né? Tem alguns milagres, mas que aí o papo é direto com Deus, né? Não é com a gente, né? Assim, não tem fórmula mágica. Hoje as pessoas, como estão muito ansiosas, eu brinco que é a era da melancia, né? O pessoal, eu vou jogar uma semente aqui, daqui 2 semanas tem uma melancia. A advocacia não é assim. A vida, de uma maneira no geral, não é assim. Então você tem que plantar muito para você começar a colher lá na frente. Tem essa barreira, né? Que eu acho que é importante os advogados entenderem. Que quando ele começa a advogar, tem gente que tenta 1 ano, não dá certo, já pula para outra coisa. E fica pulando. Quando eu, pela minha experiência própria, com muita gente que eu converso, eu tenho um prazo ali, vamos dizer. A advocacia, ela começa a dar certo, pelo menos para mim começou a dar certo, com persistência, trabalhando da maneira adequada. Foi ali em coisa de 3, 4 anos eu comecei a sentir um pouco. Não foi aquela mudança, né? Fiquei, nossa, 1 ano ali insistindo, fiquei milionário. Não é assim, esquece. As coisas vão acontecendo. Mas se você persiste por um grande período na mesma coisa, aquilo tende a dar certo, desde que seja da maneira adequada. E escolher exatamente essa área que você falou é interessante, que tem aquela analogia do passarinho, né? O passarinho, ele pode ficar dentro da gaiola, recebendo alpiste ali, só que ele não pode voar para qualquer lugar, mas está garantida a comida dele ali, está tudo certinho. Ele quer ficar ali, ok. E tem um passarinho que quer voar. Você não vai ter a comida ali todo dia, você pode ficar refém de um predador, mas você pode voar para onde você quiser. Qual você quer? Exatamente. Aí é uma escolha dele, né? E acredito até com relação à área de atuação, esse autoconhecimento vai fazer muita diferença, porque no começo a gente acaba atuando em sendo generalista, mas se apresentando como especialista. Me apresentava como criminalista, mas atuava no civil, consumidor, essas ações de contratos, enfim, para poder ter uma experiência e ver se aquilo realmente é o que eu quero para minha vida. Porque a atuação hoje de um advogado civilista é totalmente diferente da do criminal, da do direito de trabalho, da do previdenciarista. Aí você chega no direito de trabalho, não quero nem ver. Já indico para alguém. Previdenciário também não. Então, sim, acho que entra muito nessa parte do autoconhecimento também, além da advocacia autônoma, da área que você tem maior afinidade, o que você quer atuar. Entrando nesse ponto, até com relação às sucumbências, às custas processuais, que são questões que nós não temos tanto esse tato que um civilista deve ter, para repassar para o cliente. Como que o doutor atua? Porque, assim, quanto maior a complexidade da causa, maior o valor da causa, maior o risco também. Sim. Então, acho que é um tato sensível ali, né, da advocacia civilista. Porque, assim, como eu disse, o cliente, em geral, ele não entende esse nosso sistema, né? O que pra gente é muito simples, para ele é muito complexo. Então, assim, você tem que esclarecer para ele. Falar, olha, você tem alternativas, né? O seu processo é muito complexo. Doutor, já ouvi falar do juizado. Então, mas o seu processo não dá juizado por conta disso. Então, tá. Civil. Olha, no civil, a gente pode verificar se você tem condições, a gente pede aí a justiça gratuita, né? Que não é algo fácil de conseguir hoje em dia. E aí tem a possibilidade de parcelamento de custas e tudo mais. Você faz uma simulação, fala, olha, a valor da ação da causa vai ser esse, por consequência as custas vão ser essa daqui. A gente pode pedir um parcelamento, né? Tem essa previsão, você pode pagar com boleto à vista. E aí tem uma outra consequência, né? Se a gente não tiver êxito, você vai ter que pagar ainda o advogado. Você ainda tem. Por que é importante que o cliente entenda isso? Foi aquilo que eu disse no início. O ser humano, por natureza, ele é resignado, né? O latino ainda parece que é mais do que
do que os outros. Então assim, não, eu quero entrar com ação, a hora que você fala que tem tudo isso e fala que tem um risco, porque obviamente você não pode dizer para ele que você vai ganhar a ação, né? Não passa por você isso, você vai tentar, né? Isso é a regra básica da advocacia, né? Você vai utilizar todo o esforço aí, uma atividade de meio, né? Não de fim ou resultado. Então, ele tem que saber que isso pode gerar problema lá na frente. Se ele entender isso é importante, deixar claro no contrato também, aí ok, aí você fica mais tranquilo, né? Falou, olha, nós vamos tentar aqui. Se eventualmente não tiver êxito, doutor, qual que é a probabilidade? Aí a probabilidade você pode ancorar, né? Falar, olha, não, realmente você tem isso está certo, isso aqui vai caber a interpretação, então dá para você estimar, né? Mas jamais cravar, olha, você vai ganhar ou você vai perder, não dá, né? Acontece muita coisa no civil, no processo civil, de repente você ingressa com a ação que você fala, o risco aqui é maior, você tem 60% de risco de perder por conta da jurisprudência do STJ que já pacificou determinado tempo. Não, mas mesmo assim eu quero fazer. Eu falei, você quer fazer? Então tá. Aí a parte vai e não contesta. Aí deu revelia, você ganha o processo. Então assim, entendeu? Pode acontecer algumas coisas assim, não é comum, mas acontece, né? Igual, teve uma vez que eu postei lá um negócio que eu entrei com um cliente, uma ação civil, que aí às vezes o cliente, não doutor, confio no seu trabalho, e era uma ação relativamente simples, né? E eu entrei lá em São Paulo. Aí até postei, falei assim, olha as custas aqui de São Paulo, tava R$300, R$400, e a causa era de 15 mil, algo assim. Eu falei, cara, e lá lá no Mato Grosso do Sul, as custas de um processo desse ia ser R$2, R$3.000. Aí o Dr. Fábio até comentou, espera chegar o recurso. Porque tem essa diferença com relação aos estados também. Né? A tabela, o recurso tem recurso em São Paulo, você tem que recolher R$100.000 de preparo recursal, entendeu? Para você ir para o apelo. Aqui a gente não tem um limite bem mais reduzido, né? Então, aí é a compensação, né? Você ingressa com a ação, mas se você perder, eu acho que às vezes, assim, difícil entender qual que é a cabeça do legislador, né? Mas talvez uma forma de inibir recursos, né? Olha, você já teve ali a prestação jurisdicional, pelo menos em primeiro grau, né? Então, e é um valor que não volta, né? Salvo se você tiver êxito, né? Aí você vai executar também, mas vai depender da pessoa, dela, porque as custas que você adianta, se você for vencedor, você executa da outra parte depois, né? Que são despesas que você teve para promover a ação. Mas, assim, aí passa por outra situação. A parte tem que ter patrimônio, né, para fazer frente a isso. Então, realmente é algo que tem que ser bem esclarecido. Fábio, te agradecer aqui hoje. Partindo já para a parte final, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais aí? Deixa o arroba aí do seu Instagram, fala pro pessoal para poder te seguir. Legal. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Esse bate-papo foi espetacular. Eu vou ter que olhar no meu Instagram para saber qual que é. Você me dá só um minutinho, porque... Enquanto ele olha aí, pessoal, quem não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Deixa o seu comentário, o que você achou desse episódio. Se você tiver qualquer sugestão aí de tema para a gente tratar aqui no podcast, pode deixar aí nos comentários que a gente vai ler um por um. Se tem algo específico que você queira saber, aqui é o local que a gente vai falar de advocacia real, né, os bastidores, o que acontece. Então, se tiver qualquer sugestão, algum tema que você queira saber, deixa nos comentários aí, que a gente vai ler um por um e vamos extrair aí ideias para os próximos episódios, tá? Então, se inscreve no canal aí já, compartilha. Compartilha pro seu amigo advogado aí. Achei, é fácil até, né? É fácil. Como é que tá o seu Instagram? Fábio.Nogueira Costa. Fábio.Nogueira Costa. Quem quer seguir o convidado aí, já vai no Instagram para segui-lo aí, Fábio.Nogueira Costa. Exatamente. Tá certo? Fábio, obrigado pela presença aí e nós nos vemos no nosso próximo episódio. Joia, muito sucesso para vocês. Obrigado. Obrigado.